Bem-vindos a mais uma conversa sobre aves. Hoje temos o Gonçalo Elias a falar-nos sobre a andorinha das chaminés. Eu prevejo que a conversa hoje poderia alongar-se muito, porque há muito para dizer sobre esta ave, mas vamos tentar manter a coisa aqui concisa. Portanto, estamos a falar da quinta espécie da tua lista. Olá, Zé. Exato, esta foi a espécie número 5. E esta até foi uma situação muito engraçada, porque esta foi feita onde eu morava, em casa. Em casa, sem sair de casa, sem ir à janela. A história é muito engraçada. Eu, na altura, portanto, morava em Lisboa, e em casa dos meus pais, e era um segundo andar que estava mais ou menos ao nível de um terceiro, ali numa zona razoavelmente central de Lisboa, ali perto da Alameda Afonso Henriques, e aquilo era um prédio daqueles que são em quarteirões completos, que depois têm frente e têm traseiras, né? As traseiras vão assim para uma zona que tem os quintais. E o sítio onde eu morava tinha nas traseiras uma varanda que era aberta. E nessa varanda aberta, que dava depois para a chamada escada de serviço, tinha uma lâmpadazinha daquelas de enroscar, de iluminação, tinha o casquilho enfiado na parede, quase ao nível do teto. E desde que eu me lembro, desde miúdo, que havia lá uma andorinha das chaminés que fazia ninho. Fez durante muitos anos. Alguns anos mais tarde, depois, os meus pais mandaram fechar a varanda e transformaram aquilo numa marquise, e, portanto, deixei de ter a andorinha lá em casa, que na altura me deixou, obviamente, muito triste. Mas, na altura que eu comecei a fazer a minha lista, a varanda ainda não estava fechada. E então, eu, como contei no episódio anterior, eu tinha registado o Pintacil, depois de um hiato de alguns meses, tinha registado o Pintacil numa visita rápida, no dia 13 de março, e eu depois, quando voltei para Lisboa, lembrei-me que havia uma andorinha ali em casa. E então, lá fui eu espreitar, e eu registrei isto no dia 17, portanto, eu não sei se as andorinhas lá estavam ou se foi no dia 17 que eu me lembrei, mas a verdade é que eu fui à varanda das traseiras e lá havia a andorinha. E então estive a ver no guia para ver qual era a espécie, e que era a andorinha das chaminés, que continuava a fazer o ninho por cima do casquilho da lâmpada na varanda, portanto, junto à escada de serviço. E então é assim que a andorinha das chaminés entra para a minha lista. Ou seja, eu já conhecia a inclina, que ia ali fazer ninho todos os anos. Não sei porque é que ela escolhia aquele sítio, porque havia montes de outros prédios e havia montes de outros andares. Talvez tivesse a ver com a altura e com o acesso para entrar ali. Ela lá teria a sua preferência, mas a verdade é que durante muitos anos havia ali uma andorinha das chaminés a fazer ninho, e então eu, que retomei a minha lista com o Pintacil, pensei, epá, deixa-me lá ir ver a andorinha, porque esta também é uma ave, vai entrar para a lista. Então eu faço esta nova espécie dentro de casa. Dentro de casa, enfim, vou à varanda, mas não mais do que isso. E é esta história curiosa sobre a entrada da andorinha das chaminés. Esta é uma espécie que tipicamente é usada precisamente quando se fala de espécies migradoras. O que nós temos aqui neste caso é o conhecimento sobre as migrações das aves, é uma coisa relativamente recente na nossa história humana, não é? E havia situações em que se pensava, por exemplo, antes de se conhecer estes padrões migratórios, pensava-se que as andorinhas pura e simplesmente se enterravam na lama. Exato, havia muitas teorias, havia assim. muitas teorias para explicar o desaparecimento das aves durante o inverno. Havia esse de se enterrar, havia outras teorias até antigas do tempo dos gregos em que as aves se metamorfoseavam noutros seres. Havia também quem dissesse que elas hibernavam. O fenómeno das migrações só é algo que só se tornou conhecido relativamente tarde. E o tarde aqui eu estou a falar talvez de século XVIII ou XIX. Não tenho a certeza da data, porque isso é um fenómeno que é descoberto aos poucos, mas efetivamente o que se sabia na antiguidade é que certas espécies só estavam presentes em determinadas épocas. E a andorinha sempre foi, e eu acho que continua a ser um bocadinho, o símbolo das aves migradoras e o símbolo da primavera. Quando se fala de primavera, andorinha, né? Andorinha primavera, até há ditados que a andorinha não faz a primavera. E ela, apesar de estar sempre associada à primavera, na realidade, os movimentos migratórios delas, no nosso caso, em Portugal, ultrapassam um bocado esses limites da primavera. Não é? Sim, completamente. Começa a chegar muito mais cedo e acaba por ir embora muito mais cedo. tarde, Aliás, é? Há muitas ideias erradas a circular acerca da migração das andorinhas, porque eu acho que esta ideia das andorinhas e a primavera, para além de estar presente também na chamada sabedoria popular,
acontece que também é ensinado na escola, né? Quando se ensina as estações do ano, portanto, as várias estações do ano, quando se fala de primavera, fala-se de flores e fala-se de andorinhas. Enfim, o contexto poderá variar um pouco, mas gira um bocadinho à volta disto. E, portanto, as pessoas, desde ter idade, que lhes é incutida a ideia de que as andorinhas chegam com a primavera. O que é que acontece? Hoje, que até temos já muito mais gente a ver aves, todos os anos aparecem fotografias de andorinhas em janeiro, ou às vezes até em dezembro, e portanto, invariavelmente aparece alguém a dizer que isto é o resultado das alterações climáticas. E supostamente chegam os machos primeiro para escolher os sítios para nidificar. Sim, isso acontece com diversas espécies dos machos chegarem primeiro para estabelecerem os territórios. Agora, a questão é esta. De facto, no norte do país, elas chegam em março, embora possa ser ainda em pleno inverno. Aliás, é curioso, este registro que eu fiz em 88, eu registrei a espécie em 17 de março. 17 de março, tecnicamente, ainda é inverno, embora, enfim, esteja já 3 dias do início da primavera. Mas no inverno seguinte eu tenho vários registros no sul do país, portanto em 88, 89, tenho vários registros no sul do país em dezembro e em janeiro. E indo buscar testemunhos antigos, por exemplo, o livro do catálogo ilustrado, não, perdão, o catálogo sistemático e analítico das aves de Portugal, do João Alves dos Reis Júnior, que foi publicado em 1931, ele já referia lá que elas chegavam em janeiro ao sul do país, janeiro, fevereiro, portanto, ou seja, a chegada das andorinhas, a chegada muito precoce do sul do país não é um fenómeno recente, é algo que já se sabe desde há pelo menos 100 anos. No norte chegam mais tarde, e depois noutros países europeus também só chegarão a partir de março ou abril. Mas no sul, em particular no sul do país, em parte pela maior proximidade à África, em parte porque tem um clima mais ameno, não é raro ver andorinhas em janeiro. E, aliás, quando nós vamos ao eBird e olhamos para os gráficos de frequência, vemos que aquilo começa a aumentar logo a partir de dezembro, da segunda quinzena de dezembro. Claro que enfim, o pelotão, usando aqui uma metáfora vinda de ciclismo, né? O pelotão só chegará em finais de fevereiro ou início de março, mas começam a chegar logo muitas em finais de dezembro e início de janeiro. Nesta questão da relação das andorinhas com elas vêm cá para nidificar, não é? E elas utilizam essencialmente estruturas humanas mas não unicamente estruturas humanas para fazer os seus ninhos. Portanto, há uma certa relação também de proximidade entre as zonas habitacionais e a presença da andorinha. Isso significa que nós temos aqui uma espécie com uma distribuição essencialmente litoral, onde está a maior parte da população humana, ou há aqui diferenças? Não, porque esta espécie, embora se aproxime de facto de locais habitados, elas são mais abundantes, pelo menos os dados disponíveis assim o sugerem, em ambientes rurais. Rurais, estamos a falar em aldeias e em quintas, e não necessariamente em grandes núcleos urbanos. É verdade que aquelas andorinhas que eu registrei foi no meio de Lisboa, e havia outros sítios em Lisboa com andorinhas dessas, mas elas não são especialmente abundantes na cidade de Lisboa, nunca foram, aparecem aqui e acolá, mas elas são mais abundantes efetivamente nas aldeias, e eu penso que a principal razão é que, sendo elas insetívoras, e nas aldeias há muitas vezes gado, gado bovino e ovino e outro tipo de animais domésticos, o gado atrai insetos e, portanto, que andam ali as moscas e outro tipo de insetos a voar à volta do gado, e as andorinhas aproveitam-se dessa maior abundância de insetos. Portanto, essa maior presença no mundo rural, penso que em parte estará relacionada com a presença de animais domésticos. E então elas são relativamente frequentes em construções situadas assim nesses ambientes mais rústicos, como por exemplo estábulos, palheiros, casas que podem estar habitadas ou não, elas também vão para casas abandonadas, ou vão também para azenhas, pontes, portanto, elas gostam muito de casas em meio rural, casas no campo, vamos dizer assim. Ao contrário de outras andorinhas, como as dos beirais, que falaremos no outro dia, essas são mais abundantes em localidades de média e grande dimensão, porque são coloniais. Portanto, essas preferem outro tipo de estruturas. Mas as andorinhas das chaminés normalmente não são coloniais, normalmente nidificam ou isoladamente, ou às vezes pode haver 2, 3, 4 ninhos assim no mesmo edifício, mas portanto, elas estão muito distribuídas por todo o país e não há uma maior abundância no litoral.
A única zona onde se verifica mais escassez é nos meios densamente florestados, porque isso são meios muito fechados para um bicho que se alimenta sobretudo em voo, e também não vão muito para as zonas montanhosas. Portanto, tirando isso, é uma espécie que, de acordo com o último Atlas que está publicado, elas estão abundantemente distribuídas por todo o país. Elas constroem um ninho com lama e palha, etc., na forma de uma taça, certo? É uma meia taça. É uma meia taça encostada a uma parede, normalmente, ou seja, não é uma taça circular como acontece, por exemplo, com o ninho do pintacilgo. Aliás, eu quando era miúdo, num daqueles livros de histórias para crianças, li uma história muito engraçada, que agora me veio à memória por causa do ninho, que era uma história, pronto, isto obviamente são histórias que se contam aos miúdos, mas a história engraçada que explicava porque é que o ninho da andorinha era só meia taça. É que então a andorinha queria aprender a construir o ninho e quem lhe está a ensinar é o tentelhão. O tentelhão tem um ninho em forma de taça. O tentelhão começa a explicar, tens que fazer assim, e a andorinha começa a falar, sim, bem sei, bem sei. E ele continua a explicar e ela, bem sei, eu sei muito bem e tal. E ele continua, portanto, ela não sabia, mas ia sempre dizendo que seria. E o tentelhão, quando já tinha construído metade do ninho, cansou-se de estar a ouvir a andorinha sempre a dizer bem sei, e disse, olha, então se sabes, eu vou-me embora e tu acabas isto sozinha. E só estava metade do ninho. Então a andorinha pegou nessa metade, espalmou aquilo contra uma parede e, portanto, o ninho ficou só metade. Obviamente que isto enfim, é uma historinha engraçada, não tem qualquer fundo de verdade, mas é uma história... É interessante, mais até do ponto de vista de servir para chamar a atenção que os ninhos não têm todos o mesmo formato. Quer dizer, é a parte que eu acho mais educativa nesta história, é que há ninhos que são em forma de taça circular, que é o caso do tentelhão, e há outros que é só meia taça, como da andorinha, que coitada, o outro foi-se embora, não acabou de lhe ensinar, e ela colocou aquilo numa parede. Mas obviamente que há diferenças, porque o do tentelhão é sobretudo feito de palhinhas, e o da andorinha é feito sobretudo de barro, né? De lama que depois tem algum material vegetal no meio, mas é sobretudo uma estrutura de lama. Depois fica a tal meia taça que é aberta por cima. Quantos ovos é que a fêmea consegue meter nessa meia taça? Tipicamente 4 a 5 ovos. É a dimensão típica da postura e, tal como acontece com outros passeriformes, cria 2 ou 3 ninhadas por ano. É claro que as aves migradoras, aquelas que chegam mais tarde, só criam uma ninhada. Eu já referi anteriormente que os residentes é que muitas vezes fazem 2 ou 3 ninhadas, mas esta andorinha, como chega muito cedo, tem tempo, digamos assim, para fazer 2 ninhadas. 2 ou 3. As espécies que chegam mais tarde não têm tempo, porque já vêm mais tarde e depois a oportunidade passa. Mas agora a gente pode pensar, porque é que umas chegam mais cedo, outras chegam mais tarde. São estratégias reprodutoras que também têm a ver, se calhar, com a disponibilidade do alimento que eles precisam para se conseguirem reproduzir com sucesso. Estas andorinhas, se calhar, são mais generalistas, imagino eu, na alimentação e, portanto, a verdade é que se dão bem com este calendário. Portanto, chegam cedo, criam 2 ninhadas e cada uma com 4 ou 5 ovos. Os percursos de migração delas também são bastante extensos, portanto também não é de admirar que, e não fazem tudo de uma tirada, não é? Vão avançando, também não é de admirar que cheguem umas primeiro que outras, não é? Vão chegando ao longo do tempo, não é? A mesma coisa na partida, sim, imagino eu. Sim, elas não chegam todas ao mesmo tempo, porque estes bichos muitas vezes não migram em bando, migram individualmente. Portanto, as chegadas, as primeiras, como eu disse, chegam em janeiro e depois vão chegando ao longo do primeiro trimestre. Agora, elas invernam por toda a África. Agora falando de memória, penso que vão até a África do Sul. Penso que as rotas não estarão muito bem estudadas, porquê? Porque hoje em dia, para estudar as rotas migratórias, recorre-se a certo tipo de aparelhos, como aqueles, ou os dataloggers, que recolhem informação sobre a luz, ou então mesmo GPS. O que acontece é que esses aparelhos, embora tecnologicamente tenham evoluído muito, ainda têm algum peso e, portanto, já são aplicados, obviamente, em rapinas, em patos, em linícolas, em andronhões, e em abelharucos, mas em bichos muito pequeninos eu penso que o peso continua a ser excessivo e que ainda não há tecnologia para conseguir aplicar em bichos do tamanho de uma andorinha sem lhes causar já ali algum excesso de peso, vamos dizer assim. Não sei exatamente qual é o estado da arte neste momento, mas, ou seja, a tecnologia está a evoluir e cada vez é possível pôr em bichos mais pequenos, mas eu acho que estes passeriformes pequeninos ainda não chegamos lá. Portanto, sabemos que elas vão invernar em África, agora o detalhe das rotas, penso eu que ainda não está completamente estudado.
esta é uma espécie que também tem referências históricas muito antigas, não é? Porque há muita literatura a referir as andorinhas. Eu julgo que vi uma referência qualquer a dizer que assim, umas centenas de anos antes de Cristo já havia aí qualquer coisa escrita sobre a andorinha, e que se presume que seja esta espécie, portanto, rústica. Pode ser esta ou não, porque é assim, lá está, o pintacilo que nós falámos no episódio anterior é uma ave muito característica que à partida não se confunde. Andorinhas há várias espécies e, portanto, às vezes quando as pessoas se referem só genericamente às andorinhas, nós não sabemos necessariamente de que espécie é que está a falar. Obviamente que há duas mais comuns em Portugal, que é a dos beirais e a das chaminés, mas dependerá dos contextos. Em contexto urbano vê-se mais as dos beirais, em contexto rural vê-se mais as das chaminés, mas há muitos sítios em que há as duas, portanto, às vezes quando se fala só das andorinhas, não sabemos qual é. Agora, há um aspecto curioso, que isto que eu vou dizer também se aplica à andorinha dos beirais, que é o seguinte, porque a andorinha dos beirais também nidifica em construções. Se nós recuarmos, mas recuarmos uns milhares de anos em que a ocupação humana do território não era o que é, não havia a densidade populacional e, portanto, não havia esta quantidade de edifícios, onde será que estas andorinhas nidificavam? Porque elas não tinham o tipo de estruturas que utilizam hoje. O que se sabe, ou pelo menos suspeita que seriam os principais habitats, eram em rochedos. Até porque ainda não há muito tempo também havia colónias de andorinhas dos beirais em zonas de rochedos em alguns vales. E penso que a andorinha das chaminés também há uns casos conhecidos. Agora, quando as construções humanas começaram a espalhar-se pelo o território, esta espécie conseguiu se adaptar muito bem e começou a nidificar em construções humanas. E, portanto, eu presumo, mas isto não há dados, eu presumo que esta espécie, com a expansão humana, quer em nível de construções, quer a nível de pecuária, que esta espécie se tenha tornado mais abundante. Por ter mais condições de nidificação e de alimentação, mas obviamente não tenho aqui dados que permitam sustentar esta tese, é apenas uma suposição. Terminamos aqui só com uma nota que eu gostava de deixar, e vou ouvir o teu comentário, que tem a ver com a questão da necessidade de preservar e de não destruir os ninhos, até porque é uma situação atualmente ilegal, não é? Sim, o que tem acontecido, não só com andorinhas, às vezes com outras espécies, é, às vezes, em certas situações, tanto meio urbano como rural, tem havido sucessivos casos ao longo dos anos que são reportados e às vezes denunciados de pessoas que destroem os ninhos das andorinhas, porque os ninhos das andorinhas, como acontece com outras aves, por baixo dos ninhos aquilo fica tudo cheio de dejetos no chão. E as pessoas, até mesmo que gostem de ter lá as andorinhas, não gostam de ter depois o chão ou os beirais das janelas ou que seja tudo sujo. E, portanto, muitas vezes acabam por destruir os ninhos das andorinhas, que é uma coisa que acontece já, penso eu, há muitas décadas. Só que hoje em dia é ilegal, como bem referiste, porque desde que a Diretiva Aves foi transposta para a nossa ordem jurídica, que aconteceu em 1999, existe uma série de normas que se aplicam a todas as aves selvagens, e aqui sublinho bem a palavra todas, portanto isso inclui os pardais, os pintacilos, as andorinhas e tudo o resto, e o decreto-lei que transpõe isso, que é o 140/99, refere, entre outras coisas, que é proibido destruir os ninhos das aves selvagens, mesmo vazios. Portanto, não é só quando estão ocupados, é proibido destruir qualquer tipo de ninho de qualquer ave selvagem. Até porque elas investem uma certa energia na construção do ninho e reutilizam. Obviamente, e não é só por causa de. Obviamente que há espécies que têm mais facilidade em reconstruir que outras, mas o decreto-lei proíbe para qualquer espécie. Porque, obviamente, destruir ninhos obriga a um gasto de energia se a espécie tiver que fazer um novo ninho de raiz, em vez de poder reutilizar. Portanto, se alguém estiver numa situação em que, seja porque quer fazer uma pintura, seja porque quer fazer uma obra, seja por outra razão qualquer, deseja destruir um ninho, terá que obter a autorização para isso das autoridades competentes, que será o ICNF. De outra forma, estará a cometer uma ilegalidade. Portanto, esta é a situação atual em termos legais. E o ICNF, tanto quanto eu sei, até tem oferecido, ou seja, soluções como, por exemplo, a colocação de prateleiras
para precisamente apanhar os dejetos, não é? Sim, há soluções Há soluções. para minimizar os Exatamente. incómodos, Exatamente. causados pela presença de ninhos. Portanto, há soluções para isso, mas de qualquer forma, portanto, a recomendação é esta. Se alguém tiver um problema com um ninho de alguma espécie de ave selvagem, deve contactar o ICNIF ou para solicitar autorização para a remoção do ninho, ou para encontrar outra solução para resolver o problema. Portanto, isso terá sempre que ser feito por essa via, porque, caso contrário, como eu disse, há uma ilegalidade, uma vez que atualmente a lei não permite destruir ninhos. Muito obrigado, Gonçalo. Podemos ficar aqui mais um bom bocado de tempo a falar sobre as andorinhas. Como eu disse no início, há aqui muita coisa que se diga sobre esta espécie, mas temos que terminar por aqui. Agradecemos mais uma vez aos nossos ouvintes e até à próxima. Adeus, Zé, até à próxima.